Olá pessoal do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai continuar em nossos estudos sobre os fenômenos ambientais. Dessa vez a gente vai conhecer o que seriam esses impactos ambientais, de que forma eles se dão, as principais consequências. Então vamos lá começar nossa aula de hoje. Antes de tudo a gente vai diferenciar aqui fenômenos de impactos ambientais, certo? Os fenômenos eles vão ser acontecimentos não artificiais, ou seja, acontecem sem intervenção humana e representam conjunto de fenômenos que fazem parte da natureza do planeta, ou seja, a geodinâmica terrestre. Os movimentos aí, que acontecem na Terra vão estar resultando nos fenômenos naturais, certo? Já os impactos ambientais, a gente vai dizer que é qualquer alteração significativa que acontece no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação do homem ou não. Esses impactos podem ser locais, regionais ou globais, certo? Então, fenômenos ambientais vão estar sendo os fenômenos que acontecem naturalmente no nosso planeta, certo? Então, as tempestades, secas, todas as que a gente já conheceu. Quem não lembra, pode ir na aula de fenômenos, está salva no YouTube, certo? E quando a gente vê a parte de impactos ambientais, a gente vai dizer que são todas essas intervenções que podem ser de cunho natural ou também pela intervenção humana, certo? São essas duas questões aí. Partindo disso, vamos relembrar esses fenômenos naturais. A gente viu aqui, podem ser tempestades, certo? Essas tempestades podem ser de areia, de granizo, de relâmpagos, certo? Terremotos e maremotos. Terremotos são tremores de terra. Maremotos são tremores de terra no fundo do oceano, causando aí os tsunamis, as ondas gigantes. Furacões e ciclones e tufões, que são diferentes um do outro. Erupções vulcânicas, nada mais do que quando um vulcão entra em erupção. A seca, que está bem presente aí na nossa realidade. E, por fim, as inundações, certo? São aqui tipos de fenômenos. E os impactos? Esses impactos ambientais podem ser o descarte irregular do lixo, é um tipo de impacto ambiental, exploração de recursos naturais, exploração da floresta amazônica, urbanização mal planejada, ou seja, quando uma cidade começa a crescer sem que haja um planejamento desse crescimento, atividade mineradora, certo? Agrotóxicos e produtos químicos sendo utilizados aí nas plantações e, por fim, fontes de energia não limpa, certo? Esses aqui são alguns impactos principais. Aqui, quando a gente fala do descarte irregular do lixo, os lixões, quando esse lixo vai parar no oceano, muitas vezes a gente consegue observar lixos no fundo, no estômago de animais marinhos, então essa é uma questão bem problemática. E aqui a gente tem o desmatamento, certo? E aí as principais consequências desses impactos, quais são? Alterações climáticas, certo? Aumento do nível do mar, poluição do ar, desaparecimento de rios, ou diminuição aí dos níveis desses rios, diminuição da qualidade de vida e, por fim, e muito importante, a extinção de espécies e habitats. É justamente sobre isso aqui que a gente vai falar na nossa aula de hoje, certo? O que é essa extinção de espécies? Uma espécie ela está extinta quando não existe mais nenhum indivíduo pertencente àquela espécie no planeta Terra. Então, quando uma espécie, quando em todo o planeta não existe mais nenhum indivíduo dessa espécie, a espécie foi extinta, certo? É um processo aí trágico, porém comum. E ele é bastante importante para o processo evolutivo das espécies. Então, é um processo trágico, Uma espécie deixar de existir é algo triste, mas é importante para a evolução aí das espécies, certo? Todas as espécies, em exceção, ocorrem caminhando em direção à extinção. Então, todas as espécies estão aí sempre evoluindo e praticamente sofrendo extinção, certo? O tempo inteiro. Agora sim, é um processo lento, certo? E estima-se que as espécies viventes hoje não correspondem a nenhum por cento do número de espécies que viveram no nosso planeta. Então, todas as espécies que já viveram no nosso planeta, as que existem atualmente, não somam nenhum por cento de todas elas, certo? Então, a gente vê aí essa importância da evolução das espécies. E a gente tem 3 tipos de extinção. A extinção filética, extinção de fundo e extinção em massa. Quando a gente fala de extinção filética, a gente está falando aí que quando uma espécie ela evolui, vai evoluindo e deixa de existir. Então, essa evolução de uma espécie a gente chama de extinção filética, certo? Outro exemplo agora é extinções de fundo.
Extinção de fungos é quando tem uma espécie vivendo em um habitat, ela vive bem ali, bem adaptada, mas aí vem uma outra espécie que a gente chama de migração, migra de uma localidade para outra, e lá nessa localidade, né, por uma disputa de recursos e tudo mais, essa espécie, ela vai fazer o quê? Ela vai se sobressair sobre aquela que já existia ali. Então a que já existia vai ser extinta por essa situação. Então aqui a gente chama de extinção de fungo. E por fim, extinções em massa. O exemplo mais clássico das extinções em massa é quando o meteoro atingiu a Terra e os dinossauros pararam de existir. Então a gente chama aí, ó, quando uma grande quantidade de espécies, né, muitas espécies, elas são extintas ao mesmo tempo por algum fenômeno. Aí quando o meteoro veio para cá, existem estudos que falam, né, de cerca de 90% de todas as espécies que existiam foram extintas. Então a gente chama isso aqui, ó, de extinção em massa, certo? Agora a gente fala aí da classificação do risco de extinção. A extinção, né, ela é classificada aí de uma forma bem específica. Existem aí, de acordo com cada um desses símbolos e as cores, os níveis dessa extinção. Começa por aqui, ó. Quando ele entra aí nessa categoria LC, no verdinho, ele é uma espécie pouco preocupante, certo? Tem poucos exemplares no mundo, mas é pouco preocupante, não tem tanto risco de ser extinto. Aí depois passa, ó, quase ameaçada. Não está ameaçada de extinção ainda, mas está quase, certo? É preciso tomar cuidado e preservar aquela espécie. Aí depois passa para vulnerável, ou seja, ela está vulnerável a entrar aí em extinção, certo? Uma espécie que recentemente saiu aqui do risco de vulnerabilidade de extinção foi o ipê amarelo, aquelas árvores amarelas que de longe parecem um pé de cuscuz, bem bonito. Aí estava aqui, ó, nesse risco de vulnerabilidade e saiu recentemente, certo? Outro, quando ele está em perigo, certo? Ele ainda não está criticamente ameaçado, mas está em perigo. Outra espécie criticamente ameaçada, a gente passa daqui, ó, criticamente ameaçada quando essa espécie está muito ameaçada, mas ainda não está extinta. E aí, depois disso, ela está extinta na natureza, ou seja, podem existir indivíduos dessa espécie, né, em cativeiro e tudo mais, mas na natureza não é possível mais existir. E por fim, ó, quando a espécie for finalmente extinta, aí a gente vai estar falando aí que não existe nem em cativeiro e nem na natureza nenhum indivíduo dessa espécie, certo? Então aqui é basicamente dessa forma que são classificadas, né, pelos grandes pesquisadores, essa extinção das espécies. E aí no Brasil, né, essas espécies brasileiras estão ameaçadas, segundo o ICMBio, lançou uma lista, né, lá em 2014, das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Nela constam 448 espécies que estão ameaçadas, estão vulneráveis, à extinção, 46 em perigo, 318 criticamente em perigo e uma extinta na natureza, certo? Em 2014, essa lista saiu. E 1.173 espécies de animais estão ameaçadas de extinção no Brasil. 1.173 espécies de animais, isso aqui é um número muito grande, certo? Espécies de animais ameaçados. A gente tem aqui 5 animais comuns aqui ameaçados de extinção. O boto cor-de-rosa, todo mundo conhece, né? O cervo do Pantanal, o mico-leão dourado, o morceguinho do cerrado e, por fim, a onça pintada. Esses aqui são exemplares de animais que estão ameaçados de extinção, mas existem outros que a gente conhece, né? E espécies de plantas. A gente tem o pau-brasil. O pau-brasil, que é uma planta tão importante, né, para o nosso país, que foi justamente ela que deu origem ao nome do Brasil, né? O pau-brasil, a castanha do Pará, no caso a árvore da castanha do Pará, e a caixeta, que é essa espécie de planta que tem umas florzinhas brancas. Essas três aqui estão ameaçadas de extinção no nosso país, certo? Então, a gente viu aí, né, que existe essa extinção, que a extinção de espécies é um fenômeno natural e importante, mas algumas atitudes do ser humano, né, algumas ações, algumas intervenções do ser humano na natureza, vem aí fazendo com que como é que a gente pode falar? Essas extinções, elas aconteçam de forma mais frequente. Então, elas vêm ameaçando, né, vêm acelerando essa extinção de espécies, ok? Então, assim, é um processo natural, mas o ser humano está aí acelerando esses processos, certo? Pensando nisso, ó, vamos refletir sobre esses impactos ambientais.
A gente diz que eles podem ser diminuídos através de ações individuais e coletivas, bem como por meio de leis e políticas ambientais. Ou seja, ações individuais de cada um são importantes, também as coletivas e, nada menos também, esperar isso, de leis e políticas ambientais que possam vir do Estado. Algumas ações que podem ser feitas são elas: replantio de florestas em áreas desmatadas, ou seja, o resgate aí, dessas áreas que já foram desmatadas, separação, descarte adequado e a reciclagem do lixo. Então, o descarte adequado do lixo e a reciclagem do lixo que pode ser reciclado são atitudes importantes também. Economia da água. Por mais que não pareça algo importante, economia da água é algo fundamental também. Utilização de transportes coletivos. Quando a gente utiliza os transportes coletivos, a gente diminui a quantidade de veículos na rua e, consequentemente, a quantidade de combustíveis fósseis sendo queimados e a quantidade de gases tóxicos sendo eliminados. Utilização de produtos biodegradáveis, ou seja, os produtos que se degradam naturalmente na natureza, diferentemente do plástico, da borracha, que ficam lá durante muitos anos. E, por fim, a redução do consumo. Então, a redução do consumo, quando a gente fala, a gente está falando aí desse consumo exagerado e muitas vezes a compra, o consumo de coisas que a gente nem utiliza, que a gente nem precisa, que a gente não necessita. Então, é importante a gente, no nosso dia a dia, analisar aqui essas questões para que a gente evite aí esses impactos ambientais e automaticamente, esses problemas principalmente de extinção de espécies, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima. Bons estudos!